Olá, meus amigos do canal da Aprovação PGE. No vídeo de hoje nós iremos falar sobre um julgado muito importante que consta no informativo 1153 do STF. Meu nome é Gustavo Andrade, sou um dos coordenadores aqui do Aprovação PGE e eu já te convido a participar da nossa Black Week, que vai ocorrer no dia 5 de novembro. Você clica no link que está aqui na descrição e você vai aproveitar a maior oferta, o maior desconto da história do Aprovação PGE. Então não perde tempo, se inscreve e vem com a gente. E a pergunta a ser respondida é a seguinte: qual o percentual limite para a aplicação de multa tributária? E agora a gente analisa aqui um julgado importante relacionado a direitos tributários, subtópico princípios tributários. Aqui, pessoal, é importante que vocês saibam que quando determinado contribuinte ele comete uma infração tributária, por exemplo, sonegação, ele deixou de pagar os impostos, a fiscalização tributária pode ir atrás dele e estabelecer a obrigação não só de pagar o tributo devido, devidamente corrigido, com correção monetária, juros, etc., bem como aplicar uma penalidade de cunho, digamos assim, administrativo, que geralmente é uma multa relativa ao não pagamento daquele tributo. Então, digamos que você deixou de pagar R$1 milhão a título de tributo, determinada empresa, determinado sujeito passivo, e aí foi feita a fiscalização, e a fiscalização, olha, você sonegou, então aqui eu vou aplicar uma multa no percentual de 150%. É possível essa multa de 150%? Multa de 200%, 300%, 100%, o STF teve que analisar. Por quê? O que é que os contribuintes que de fato estavam lesando, não estavam cumprindo suas obrigações, estavam falando? Olha só, beleza, eu não cumpri aquela obrigação, mas uma multa nesse valor, nesse percentual, ela é abusiva. Você está ferindo aí o princípio da proporcionalidade, da razoabilidade, a questão do direito ao patrimônio. Você está utilizando uma conduta irregular minha para cometer também um abuso. E aí o ordenamento jurídico ele não pode permitir isso. Essa era a tese apresentada pelos contribuintes. E o que é que prevaleceu no STF? No STF prevaleceu que a aplicação de multa, num primeiro momento, ela só pode chegar a 100% do valor da dívida. Se passou de 100% do valor da dívida, ela se torna abusiva, exceto se ocorrer uma reincidência. Olha só esse julgado que aí, isso aqui eu não tenho dúvida, vai estar em concurso de Procuradoria Municipal, Procuradoria Estadual, Procuradoria da Fazenda, todos os concursos de Procuradoria, quando nós formos falar de direito tributário, esse julgado aqui tem grandes chances de ser cobrado. Vamos lá. Qual o percentual limite para a aplicação da multa tributária? O contexto eu já passei aqui para vocês. Vamos lá. A tese fixada foi a seguinte: até que seja editada a lei complementar federal sobre a matéria, a multa tributária qualificada em razão de sonegação, fraude ou conluio limita-se a 100% do débito tributário. Essa é a regra geral. Olha só, vírgula, podendo ser até 150% do débito tributário, caso se verifique a reincidência definida no artigo 44, parágrafo 1º-A da Lei 9.430, incluído pela Lei 14.689, observado-se ainda o disposto no parágrafo 1º-C do citado artigo. Resumo para a gente fixar bem aqui a ideia deste julgado. As multas tributárias aplicadas em virtude de sonegação, fraude ou conluio devem se limitar a 100% da dívida tributária, sendo possível que o montante chegue a 150% da dívida em caso de reincidência. Então, volta aqui comigo, mentaliza isso. O limite é de 100%, mas se você for reincidente, a gente sobe para 150%. Tudo isso até que venha uma lei complementar federal a regulamentar essa questão. Então, 100% é o limite. Soneguei, tive conluio para não pagar imposto, é 100%. Eu sou reincidente? 150%, porque existe uma reprovabilidade maior na sua reincidência. Mas tudo isso aqui é até o Congresso definir, através de lei complementar federal, este percentual, ok? Volta para a gente ver aqui os fundamentos. Esse é o panorama que deve prevalecer até que seja editada a lei complementar federal pertinente sobre a matéria. Artigo 146, inciso 3º, apta a regulamentar o tema em todo o país. E olha só,
apta a regulamentar o tema em todo o país. O STF já deixa aqui claro que esse tema, quando for regulamentado, ele vai ser semelhante ao Código Tributário Nacional. Ele vai regulamentar o tema em todo o país de forma uniforme para municípios, Estado, Distrito Federal e, obviamente, para União. Importante você também ter isso em mente. Fundamento. Em atenção aos princípios constitucionais, e olha o que eu falei, razoabilidade, proporcionalidade, segurança jurídica e vedação ao confisco, os percentuais máximos das multas aplicadas previstas na atual legislação federal, incluídos pela Lei 14.689, foram adotados para efeito de repercussão geral, até que sobrevenha a mencionada legislação complementar de caráter nacional, a fim de serem observados por todos os entes da federação. Esta Corte levou em consideração, em síntese, que 1. A multa tributária, em termos técnicos, consiste em obrigação principal. 2. As multas qualificadas em razão de sonegação, fraude ou conluio pressupõem a existência de um comportamento doloso praticado pelo agente e merece maior reprimenda. 3. O teto não pode ser baixo a ponto de não ter força de reprimir e de inibir os referidos comportamentos. É uma premissa importante essa. De agentes que atuam para infringir a lei e não pode ser alto a ponto de resultar em efeito confiscatório. O que é que esse ponto número 3 está falando aqui? Olha, esse percentual da multa ele não pode ser também 10%, 15%, 20%. Por quê? O contribuinte que tem ali a intenção de sonegar, de fraudar, ele vai falar, ó, se eu for pego, só vai ser uma multa de 10%, 15%, eu vou assumir esse risco. Então, ele não tem ali o estímulo a não sonegar, a não cometer fraude, porque economicamente, se você tem uma aplicação de multa em percentual baixo, você está ali, quer queira, quer não, fazendo com que o contribuinte possa valer a sua sorte. Olha, eu não vou arrecadar, vou sonegar, e se eu for pego, eu pago esse 15%, 20% de multa, porque economicamente para mim vale a pena. Então, o STF ele fala aqui, olha, não pode ser um percentual baixo, porque também vai enfraquecer a norma, mas também não pode ser um percentual tão elevado, senão vai ter um efeito confiscatório. Ponto número 4. As limitações qualitativas e quantitativas às sanções tributárias deverão ser estabelecidas pelo legislador complementar em norma geral, à luz da razoabilidade e da proporcionalidade. A disparidade de tratamentos na legislação federal, estadual, distrital e municipal. 6. A impossibilidade de se afirmar que, para fins de fixação de teto, a ofensa qualificada da legislação tributária é mais ou menos grave a depender da unidade federativa envolvida. Então, com esse julgado aqui, o STF ele padroniza, ele acabou padronizando e falando, olha, até que nós tenhamos uma lei complementar federal sobre o tema, a gente vai pegar a legislação federal e aplicar a todas as unidades da federação. Porque não existe uma sonegação maior ou menor em razão de onde foi ocorrido. Se foi ocorrido no estado da Bahia, no estado do Acre, ou se foi ocorrido no município de São Paulo. Sonegação é sonegação, fraude é fraude, e você tem essa reprimenda por parte da legislação tributária. E olha que interessante, o STF, quando ele julga e estabelece esse patamar de 100% e 150%, e ele fundamenta com razoabilidade e proporcionalidade, ele já está ali dando um recado ao legislador federal quando vier a fazer essa lei complementar. Olha, não estabeleça algo que vá acima de 100% ou 150%, porque nós aqui do STF, quando analisarmos, vamos achar que tem efeito confiscatório. Essa aqui é a minha visão e é só um parêntese a título de curiosidade. Eu noto através desse julgado que o STF ele meio que já estabeleceu qual é o limite. É 100% e 150%. A ver se, eventualmente, o Congresso estipular de forma diferente, por exemplo, 150% e 200%, qual vai ser o posicionamento do STF, se eventualmente isso ocorrer e se o tema chegar até a análise, o que provavelmente aconteceria, né? Então, você tem aí que o patamar é 100% e 150% por aplicação da legislação federal a todos os entes da federação. Beleza? A gente retoma. Nesse contexto, a sanção tributária deve ser graduada em razão da individualização da conduta do agente em cada caso concreto. Isso é importante. Você não pode generalizar. Respeitados os preceitos constitucionais e normas gerais em matéria de legislação tributária constantes em lei complementar federal. Ademais, devem ser atendidas as hipóteses de não aplicação da multa qualificada na Lei 9.430 de 1996, que está ali no artigo 44, parágrafo 1c. Na espécie, e aqui a gente vai para o caso concreto para ficar mais ilustrativo,
O Tribunal Regional Federal da 4ª Região assentou a existência de infrações da legislação tributária pela empresa hora recorrente. Considerou válida a aplicação da multa qualificada pela Receita Federal em razão de sonegação, fraude ou conluio no valor de 150% do débito tributário, pois prevista na redação original do artigo 44, inciso 2º, e não registrou a presença de reincidência. Com base nesses e outros entendimentos, aqui um detalhe, não registrou a reincidência. O plenário, por unanimidade, ao apreciar o tema 863 de repercussão geral, deu parcial provimento ao recurso extraordinário para reduzir a multa qualificada em sonegação, fraude ou conluio para 100% do débito tributário, restabelecendo os ônus sucumbenciais fixados na sentença. 2. Fixou a tese anteriormente citada. 3. Modulou os efeitos da decisão, a fim de que produza efeitos desde a edição da Lei Complementar 14.689 de 2023, mantidos os patamares atualmente fixados pelos entes da Federação até os limites da tese, ressalvados a. As ações judiciais e os processos administrativos pendentes de conclusão até a referida data. B. Os fatos geradores ocorridos até a referida data em relação aos quais não haja pagamento de multa abrangida pelo presente tema de repercussão geral. Então, é muito importante essa tese aqui. Isso aqui vai cair na sua prova. Então, fique atento a esses patamares. Patamar de 100%, patamar de 150% em caso de reincidência e aplicação dessa regra federal de forma uniforme a todos os entes da federação, até que venha uma lei complementar federal. Então, fica atento, esse tema estará na sua prova. E então, meus amigos, eu não falei que esse julgado específico tinha cara de prova, eu tenho certeza que estará no seu próximo concurso. Se ficou com qualquer dúvida, manda aqui nos comentários para a gente poder aprender de forma conjunta. E olha só, não se esquece de se cadastrar na Black Week do Aprovação PGE. O link está aqui embaixo e vai ser no dia 5 de novembro. 5 de novembro, não perde tempo, vem com a gente.